nesse ano também tem um componente externo muito pesado. Então, naturalmente, por mais que seja feita ou não a lição de casa no Brasil, a gente é numa economia ainda muito dependente do humor do investidor nos Estados Unidos e na Europa. Fala pessoal, estamos começando mais um podcast aqui, o Fundo do Baú, o seu melhor podcast sobre fundos, e hoje começando uma sessão especial com fundos imobiliários aqui com o meu braço direito, que hoje está sentado aqui na esquerda, né? Carter, muito boa noite. Boa noite, bom dia, boa tarde, depende do horário, né? Que você Depende do horário. assistindo. Fala aí, Saravalli, tudo bem? Melhor agora, né? Com a sua chegada. E hoje aqui para começar a nossa sessão de fundos imobiliários, muito especial com o time da VBI Real Estate, né? E como o Carter já tem uma lista gigante aqui de perguntas, né? Tem muita coisa acontecendo no setor e na VBI, né? Particularmente. Com certeza. Tem fator relevante, né? Fazendo aí menção ao meu amigo Arthur, né? Que tem um programa de fatos relevantes. Mas eu vou já começar aqui, Ricardo. Primeiramente, obrigado aí por aceitar o convite. Aí mais uma vez a gente teve uma conversa um pouco mais formal lá, né? Aqui é podcast, então fica mais tranquilo aí. Então, obrigado aí por aceitar o convite. Eu vou já passar a bola para você, né? A gente, olhando assim, ano passado, né? A gente teve depois de eleição, assim, sem mérito, né? Teve mudança de governo. E aí, meio que o mercado ficou em tom de meio que derrota, né? No ano passado, né? Até dezembro, já no começo desse ano. O tom até março também era de derrota. Aí a gente começou a ver, sei lá, as variáveis mais macroeconômicas, né? Inflação cedendo, aí uma pressão grande ainda, e aí a gente viu né, o juro futuro já cedendo bem, entendeu? Olhando assim, né, ao mês, você fez aquelas curvas que todo mundo faz, aquela brincadeira, né, vem cedendo pra caramba, né, principalmente por conta da inflação. E, enfim, aí eu queria, assim, falar como é que você dá um panorama, né, no final do ano passado, começo desse ano, dentro da VBI, como é que foi, o que vocês foram surpreendidos ou já estava no mapa que ia é bom que o Carter nem apresentou o Ricardo, né? Ricardo Vieira. Não, o Ricardo já sócio, todo mundo conhece, entendeu? Sócio e gestor lá da VBI Real Estate. Não, obrigado. Acho que obrigado, Carter. Obrigado, Saravalli. Para mim é um prazer participar, enfim. E acho bacana para falar de fundo imobiliário de uma forma mais solta, descontraída. Acho que é bacana esse formato aqui. Mas vamos lá, eu acho que no ano passado, e sempre ano de eleição, principalmente para os fundos imobiliários, que tem uma correlação negativa muito forte com taxa de juros, e são momentos em que a taxa de juros futura começa a ser muito mais volátil, anos de eleição, para eleição para presidente no Brasil, é natural que você sempre tenha um compasso de espera do mercado, de certa forma, seja por parte dos investidores, dos distribuidores, das casas de research, que começam a olhar e falar, bom, o que vai vir como novo governo, qual que vai ser, por exemplo, a pauta fiscal desse governo, a atitude que ele vai ter e o que isso vai refletir nos juros e, naturalmente, para os fundos imobiliários, né? Então, 2022 também foi, em alguns aspectos, muito parecido com 2018, com todas as suas peculiaridades, mas no seguinte sentido, você tem momentos no qual você precifica um determinado candidato com mais chance, outro com menos, e aí você tem momentos também que você pega um mesmo candidato, por exemplo, no caso do Lula, não, ele vai ter uma política mais responsável fiscalmente, como foi no caso, por exemplo, no primeiro governo Lula, ou não, agora vai ser uma política mais agressiva, você vai ser mais leniente com inflação e com déficit fiscal, então isso tende a mudar ao longo do ano. Então, naturalmente, foi um ano de altos e baixos na nossa visão. Desde o início do ano, acho que a gente teve um impacto do mercado começar a precificar, do seu ponto de vista macro, o que seria de fato a política fiscal desse governo, então todas as propostas de ajuste fiscal, para a gente acompanhou muito de perto, tanto também a reforma tributária recentemente aprovada no Congresso, então tudo isso para a gente monitora muito de perto, mas também nesse ano também tem um componente externo muito pesado. Então, naturalmente, por mais que seja feita ou não a lição de casa no Brasil, a gente é numa economia ainda muito dependente do humor do investidor nos Estados Unidos e na Europa. Então, lá você tinha uma pressão inflacionária ainda na esteira da Covid muito alta, você tinha, naturalmente, depois de praticamente 10 anos, até um pouco mais do que isso, de juro negativo lá fora, você começou a ter... Chegou um momento que era inevitável subir taxa de juros lá fora para combater a inflação, e aí é muita dúvida de
qual vai ser a magnitude, qual vai ser a duração desse aumento de juros, em que momento a inflação vai começar a arrefecer lá fora. Então, isso também contamina, se reflete nas expectativas de juros e inflação do investidor no Brasil. De março para cá, de fato, como você mencionou, o mercado está precificando que você vai ter uma inflação cada vez mais se aproximando do que as bandas da meta. E em função disso, você vai ter espaço para ter um corte de taxas de juros mais rápido e mais agudo no Brasil, o que já começou agora na última reunião do Copom e deve se estender ao longo das próximas. Então agora o mercado está mais assim, olha, qual que vai ser a velocidade que vai ser feito o corte e qual que vai ser a intensidade. Assim, o corte já está meio que precificado, dado como certo pelo mercado desde março, fevereiro, mais ou menos. Tá certo. E acho que foi ano passado, né? Eu conversei aqui, já era podcast com o Abud, né? Eu até toquei no tema, mas é um tema que já estava ainda muito fresco, né? Acho que agora já deu um time legal, já de um ano, que foi a aquisição, né, do Pátria, né? Essa entrada aí como... E, na verdade, eu queria entender, né, para você, como é que tá o dia a dia, né? Como é que tá esse período já faz um tempo, exatamente um ano agora, pouco mais, um ano e um mês. Acho que tem sido muito, muito bacana para ambas as partes. Assim. Então, o Pátria, pós-IPO, no movimento de expansão em diferentes frentes, entendia que era o momento de crescer de forma inorgânica no real estate. Era uma área que lá dentro ainda tinha, por exemplo, no Brasil só 2 fundos listados, então tinha necessidade de crescer de forma mais rápida. A gente entendia, como VBI também, que o momento para essa associação era propício, porque a gente está, na nossa visão, passando por um momento de consolidação do mercado. Então você teve várias fases nos fundos imobiliários, né? E a mais recente foi a migração do fundos imobiliários monoativos, gestão passiva, etc., de 2016, 17 para frente, mudando completamente, né? Então, praticamente os fundos que você olhar o IFIX hoje era completamente outra composição, liquidez, número de investidores, etc., pouco menos de 5 anos atrás. Agora, na nossa visão, ali surgiram muitos gestores. A própria VBI é uma gestora de 2006, mas que só focada no imobiliário, mas a gente atuava praticamente no private equity só, né? Desenvolvimento imobiliário entre 2006 e 2017, 2018. A gente foi também para os listados, por entender que o mercado atingiu essa maturidade. Esse mercado expandiu muito e, na nossa visão, agora ele tende, por ganhos de escala, eficiência, começar a consolidar. Então, era o momento de a gente falar, olha, vão sobrar poucos independentes. Na nossa visão, o Pátria, e aí o fato do Pátria também ter essa necessidade de crescer no imobiliário e procurar um braço imobiliário para a gente era o momento certo. Institucionalmente, são 2 casas que têm, acho que foram muito complementares. Então tem sido super positivo. Assim, tem sido muito mais as casas se ajudando. Olha, eu tenho esse expertise, posso te ajudar com isso, acessar esses clientes, acessar esse mercado. Você entende de imobiliário, como que você pode me ajudar? Tem sido muito, muito positivo desde do meio do ano passado. Tá. Então tem uma sinergia e também a questão de acessar o mercado lá fora, tem alguma facilidade? A VBI ela já acessava investidores institucionais lá fora. Então, nesse que eu mencionei dos fundos de private equity, praticamente todo o nosso capital era estrangeiro. Mas, por exemplo, o nosso era muito focado na Europa e nos Estados Unidos. O Pátria consegue globalmente atingir esses investidores institucionais. Então, a Ásia, Oriente Médio, que hoje é uma grande fonte de capital para alternativos no mundo inteiro, Pátria também tem esse acesso. Nesse aspecto ajuda. Por exemplo, investidores institucionais, que é um mercado que está acessando cada vez mais os fundos imobiliários, diretamente os listados, são os fundos de pensão. Então, muitos deles têm uma necessidade que fala, olha, eu quero um gestor que não só seja especializado em imobiliário, mas que tenha uma estrutura grande por trás, ele tem que ter no mínimo 40, 50 bi sob gestão. O fato de estarmos associados ao Pátria, isso nos ajuda a colocar ali diante desse investidor, esses grandes fundos de pensão. Então, nesse sentido, tem sido bastante complementar, sim. Bacana. E só para falar um pouquinho sobre o mercado, você tem algum número ótimo? Porque... me corrija se eu estiver errado, assim, mas no Brasil aqui a gente acho que ampliou tanto, né? A gente tem um mercado bem menor que os Estados Unidos, só que com tanta opção de fundo, né? Lá acho que é o inverso, é um mercado gigante, só que uma opção muito menor. Aí pra gente também que está aqui no lado um pouquinho da análise, né? Escolhendo os fundos, sai beleza. Fala, pô, mas tem tanto fundo, né? E como é que você vê assim um número ótimo, assim, como é que, sei lá, daqui a 5, 10 anos, até o próximo, assim, da VBI, você acha que vocês também vão participar desse processo de consolidação, enfim? O número que a gente vê, a gente estudou muito o mercado de REITs americano, né? Um dos sócios fundadores da VBI, o Ken Weiner, é americano, então a gente sempre olhou muito para lá, como em diversos outros mercados, você olha o que está acontecendo lá para replicar aqui. Sim. E a gente brinca que o mercado brasileiro de REITs, de fundos imobiliários, a legislação foi inspirada com certas diferenças,
significativas até no mercado americano, e é como se a gente tivesse sempre 30 anos atrás do americano. Então os REITs são de 67 nos Estados Unidos, os fundos imobiliários aqui são de 93, pouco menos de 30 anos depois. Aí eles passaram os primeiros 30 anos deles de forma muito parecida com os primeiros 30 anos no Brasil. Pouco institucionalizado, fundos mais de gestão passiva, etc. E aí eles fizeram esse movimento de consolidação nos anos 90, sofisticação do mercado, etc. REITs fazendo grandes fusões para ganhar liquidez, massa, e é o que a gente acha que está fazendo agora. Quando você olha o mercado americano hoje, em qualquer número deles, liquidez, número de investidores, ele é de 150 a 200 vezes maior que o brasileiro. Óbvio, uma economia muito maior, a renda per capita muito maior, natural. Mas quando você olha, por exemplo, o número de fundos, ele é praticamente o mesmo. Então, a quantidade de REITs americanos é a mesma quantidade de REITs brasileiros. Então, na minha visão, a gente vai continuar com o mesmo número de fundos, até porque extinguir fundo é algo muito complexo. Então você tem muito fundo, às vezes você tem no Brasil listados, posso estar errado, por volta de 400 a 500 fundos. E o IFIX mesmo, que é o que importa, você tem aí 120, ficou orbitando ao redor disso. Aí tem vezes que vai para 110, mas fica nessa faixa. Na nossa visão, o IFIX, ou seja, os que realmente importam, vão reduzindo ali para uma faixa mais de 80. Chegou a acontecer isso há uns meses, há umas edições anteriores do IFIX, né, quadrimestrais. E agora ele voltou a expandir um pouco, mas é nessa faixa, do 80 a 100. Só que o que você vai olhar lá dentro vão ser talvez 30, 40 fundos que de fato vão ter massa e principalmente 10 gestoras, talvez. Você vai ter espaço para gestoras que vão ter um único fundo e vão sobreviver de certa forma, natural, mas o que de fato vai ganhar o mercado e vai crescer de uma velocidade muito maior vão ser esses 30, 40 fundos concentrados em 8, 10 gestoras. Os caras fizeram até outro índice, né, com FIX-L, porque era meio bizarro o IFIX, né? Tudo que era fundo ali dentro, então assim... E o mercado de fundos imobiliários também, comparado com o de ações, é uma liquidez muito reduzida, então acho que tem muito espaço, na minha opinião. Eu brinco que quando a gente saiu com o nosso FOF, terminou o IPO e tal, começou a operar o primeiro dia, aí esse sócio da VBI, o Ken, passou na minha mesa, ele olhou, eu estava com a Bloomberg aberta e estava com o Bid&Ask ali aberto, né, com o book aberto. E ele olhando o book parado. Ele falou, pô, tá quebrado isso aí? O que tá acontecendo? Eu falei, não, é assim. Hoje é feriado? Não, tá travado. O que é? Ele, não. Aí ele, pô, abre Petro 4. Aí abri Petro 4, você vê o livro se mexendo o tempo inteiro. Centavo ali. Aí ele falou, caramba, não. Eu falei, não, é ilíquido esse mercado mesmo. Eu tava com alguns fundos imobiliários abertos ali. Então é de fato, né? Tá mudando, acho que vai cada vez caminhar mais para isso. Investidor institucional, acho que vai entrar muito. Então você já tem alguns fundos que já começaram a entrar em ETFs globais. Então, por exemplo, HGLG. E aí você já começa a enquadrar nisso. Os próprios fundos de fundos estão tendo um papel importante, os fundos de pensão cada vez maior. Então, a pessoa física, que já respondeu por, sei lá, 90% do mercado, já reduziu para 70%. É óbvio que ainda é muito longe perto do que é nas ações, por exemplo, mas acho que vai ter espaço para pagar nos 30%, 40% e o institucional tornar esse mercado mais eficiente. Ótimo. A gente nem comentou, né? Desculpa se eu esqueci, mas o Ricardo ele é gestor do RVBI, tá? Então, só para constar aqui, a gente vai focar aqui em algumas perguntas, obviamente, dentro desse fundo, tá? Que é o REITs FOF, né? Isso, ele é o VBI REITs FOF, ele é o fundo de fundo, um dos fundos de fundos da VBI hoje. Exato. E aí, Ricardo, eu queria até dar continuidade nessa questão, porque recentemente teve a aquisição da Bari, né? Da gestora. E aí teve um comunicado mostrando que a VBI está em direção também a aumentar a parte de crédito estruturado. Tá? E também, assim, olhando a carteira de vocês, do FOF, assim, em crédito é quase 40%. Né? Contando o que é direto e o que é FII. Né? Então, comenta aí qual que é essa direção que vocês querem. Não, a VBI, ela sempre... a VBI tem no DNA ali, até um dos sócios mais antigos da VBI, o Vitor, que é gestor dessa área dos fundos de crédito da VBI. A gente tem uma experiência longa e a gente entende que é um mercado que é um segmento que é o que mais cresceu se a gente pegar nos últimos 5 anos. Hoje ele já é metade do IFIX praticamente, pouco menos de 50%. E a gente entende que é um mercado muito eficiente e é um dos que tem mais potencial de crescimento. Pessoalmente, eu acho que ele é muito mais competitivo até que os fundos de tijolo. Por quê? Os fundos de CRI, ele, de certa forma, quando você pensa no Brasil, de forma estrutural, a gente está vivendo com juros mais baixos hoje. Quando a gente pensa nos anos 90, começo dos anos 2000. Por mais que a gente tenha esses solavancos típicos de uma economia emergente, a gente está vivendo com taxas mais baixas. Então, o brasileiro está se tornando cada vez mais íntimo de produtos de investimentos, seja dos alternativos ou seja do mercado de capitais, enfim, convencional.
tem mais educação financeira. Ele está fugindo daquele tradicional poupança que cada vez, de forma estrutural, remunera ele menos. E aí eu acho que os CRIs eles vão ocupar um espaço no financiamento à produção do segmento imobiliário no Brasil similar ao que é na Europa e nos Estados Unidos. Na verdade, no mundo inteiro. Quem financia a construção civil, o mercado imobiliário, as aquisições, os desenvolvimentos, é o mercado de capitais. Sim. E no Brasil tende a ser isso. Principalmente porque esse direcionamento forçado que vem da poupança para o desenvolvimento imobiliário tende a cada vez ficar menor. Então, principalmente agora que a gente está entrando num momento de fechamento de juros, etc., cada vez mais você vai ter um investidor migrando da poupança tradicional para os fundos imobiliários. Para os fundos de CRI. Então isso vai aumentar a oferta nesse segmento. Por outro lado, e aí eu acho que os fundos de CRI, o CRI ele é muito competitivo na hora de você estruturar uma operação de desenvolvimento imobiliário. Assim, ele pode ser o principal produto que um incorporador vai ter acesso. Ele consegue fazer uma curva de amortização muito específica para aquele projeto dele, ele consegue algo customizado, ele vai continuar acessando os bancos para um plano empresário, etc., mas ele vai ter sempre o CRI cada vez mais competitivo ali, com taxa, com estrutura, customização. Por outro lado, nos fundos de tijolo, e aí é uma visão pessoal minha, os fundos imobiliários ainda não são os mais competitivos veículos de investimento na hora de uma aquisição, de boas aquisições. Por quê? Porque ele precifica ainda muito, em função da predominância da pessoa física, ele ainda precifica muito o yield no D0. Então, assim, quanto aquele fundo... Para eu comprar um imóvel aqui na Avenida Faria Lima, ele tem que estar pagando ali 6,5, 7, 7,5, enfim, depende do momento do mercado. Sim. E ele tem que estar pagando naquele momento. Tá. É um investidor que precifica já o aluguel no D0. Ele não olha para frente numa região que a Faria Lima vai ter um ganho real no aluguel de 20, 30% nos próximos 3, 4 anos. Enquanto um comprador institucional de tijolo, um fundo de pensão, uma property company, qualquer coisa, ele vai comprar isso. Ele vai ser competitivo. Ele VG ali no valuation dele. Né? Ele precifica muito bem isso. Então ele topa pagar hoje para um yield no D0, 3,5, 4, porque ele sabe que aquilo vai ter um ganho real no futuro e ele olha a TIR, ele olha a total return. Então, por isso que eu acho que os fundos de CRI ainda devem ser, no curto prazo, acho que os fundos de tijolo vão performar melhor, porque são taxas de juros, mas de forma estrutural, eu acho que os fundos de CRI têm muito por crescer. E aí, pensando nisso, eu acho que faz todo sentido investir nesse crescimento. Né? Então, com a aquisição da Bari Asset, né, cujo único fundo é o Bari 11, né, o Barigui Crédito Imobiliário, é importante ressaltar, isso está nos comunicados, a gestão continua com a Barigui nos próximos, até que está pendente uma decisão do CAD, etc. Sim. Então, isso está até nos comunicados que a gente fez ao mercado, mas ele vindo para cá, a gente atinge uma massa de mais ou menos, entre o CVBI, que é o flagship da casa, que tem 1.1 bi, 1.2 bi, e os demais fundos que a gente tem de crédito, mais ou menos hoje 1.8 bi na estratégia. Acho que tem mais espaço para crescer, vem mais crescimento por aí, mas acho que a gente cada vez mais ganha massa num segmento que a gente acha que é muito importante, que é um vetor de crescimento não só para a VBI, mas para o setor de FIs como um todo. Boa. Posso fazer uma provocação? Bora. Quando você faz uma aquisição, na prática mesmo, eu entendo que gera valor para a gestora, né? Então, vocês, sócios, vocês ganham dinheiro. Uhum. Mas como isso se traduz para o cotista, né? Assim, vai trazer mais eficiência, mais expertise? Como é que o cotista também é beneficiado na questão de quando você faz uma aquisição ou nesse processo de consolidação? Né? Eu acho que tem vários aspectos, e aí não estou me referindo especificamente a essa aquisição da Bari. Você tem um ganho de escala. Então, às vezes, você tem um time lá com 4, 5 analistas, um gestor, um associate, alguma coisa assim, e você tem espaço para nas atividades dessas pessoas incorporar mais atividades. Por outro lado, você ganha para o cotista diversificação, porque imagina que agora ele não tem mais esse espaço para os fundos de 400, 500 milhões, vai ficando diminuto. Então, ali dentro de um fundo de 400, 500 milhões de reais, você vai ter, sei lá, 10 papéis, 20 papéis, 30. Você tem fundos como os que, né, por exemplo, um Canip, um KNCR, você vai ter 80 papéis lá dentro, 90. Você ganha na diversificação, tem ganho de escala. Por outro lado, você também... ele não é algo que é tão medido facilmente no D0, mas de uma forma mais estrutural faz sentido. Um fundo que é pequeno, ele não consegue remunerar tão bem os profissionais que estão lá dentro. Ele não consegue pagar uma estrutura, sistemas, etc., e isso se vê no longo prazo. Então, ele dificilmente vai atrair os melhores profissionais, vai conseguir reter pessoas, e isso faz muita diferença. Acho que a gente vê fundo, seja fundo 555, fundo imobiliário,
é um business no qual, assim, é o gestor ali durante 5, 10, 15, 20 anos tocando com o mesmo time, tem que conhecer a operação muito bem. E eu acho que isso vai fazendo toda a diferença no longo prazo. Ainda teve a aquisição, né, do Pátria, né, para dar esse gás maior. Sim. Para pagar o Ricardo. Vai nessa. Brincadeira. Bom, e olhando a carteira do RBBI, Ricardo, até pegando seu gancho, porque você já falou, né, o momento era muito adequado. Mais pro tijolo. Mas agora, né? Não, mas antes, olhando para os fundos de CRI, que é a posição publicada acho que em junho, né? Que você tem aqui, né? Eu tô vendo aqui, e aí você tirando a parte de CRI direto e FII de CRI, que eu fiz aquela conta, tem uns 40%, uns 37% por aí. Aí você tem depois laje, 18%, 10% em shopping, tudo bem, que aí vai tijolo, né? E logística. Logística. E aí, olhando essa dinâmica da taxa de juros, né? Assim, e aí falando de maneira macro, vocês então tendem a mudar, né? Diminuir essa posição em crédito, né, principalmente dos fundos imobiliários, e aumentar em tijolo. E de maneira macro, se você puder falar um pouco que setores você prefere, né? Porque tem shopping, tem sei lá, as lajes, tem logística, etc. E tal. Aí, acho que hoje o nosso portfólio reflete bem o que a gente enxerga de momento de mercado. Então, basicamente o que a gente faz ali na nossa revisão de portfólio, periodicamente, é olhar, o primeiro recorte, assim, em que momento do mercado a gente está. Se a gente está num momento de pressão inflacionária, que geralmente você vem uma abertura da curva de juros, e aí posteriormente, que foi o que a gente viveu, você vai ter um aumento da taxa Selic, que é o investidor, pessoa física ainda é muito sensível a isso, ou se você está num momento contrário, né, de fechamento de juros, inflação mais comedida, para determinar o quanto a gente vai ficar, que é o que eu brinco, né, over ou under papel e over ou under tijolo. Então, você pegar hoje o IFIX de forma grosseira, ele é meio a meio. Então, o que a gente fez nos últimos 3 anos e meio, né, que é desde a história do fundo, foi olhar e falou, opa, principalmente de 2021 para frente, inflação mais alta, juros mais altos, uma hora a Selic vai subir, tinha todas as questões específicas da Covid. Então, o que a gente fez foi, cara, vamos ficar mais papel do que tijolo. Então, a gente chegou a ter mais ou menos entre 65% e 70% em papel, e aí fundos de CRI e CRI diretamente, sendo que a gente pode ter até 1/3 do portfólio em CRI, pelo regulamento, e 35% mais ou menos, 30% em tijolo. Porque eu falei, cara, o tijolo vai cair. É o que é um investidor mais sensível. Quando você tem uma alta da inflação, os fundos de CRI repassam isso no dividendo, então o dividendo dele ali, o rendimento mensal sobe, vai todo mundo, então vou me proteger ali e vou deixar os fundos de tijolo caindo e vão me proteger. Agora a gente está fazendo exatamente o contrário. Então, se você pegar nosso portfólio de julho do ano passado para cá, a gente foi aos poucos fazendo exatamente isso. Vende papel, vende fundo de papel, teve CRI que foi pré-pago, a gente não repôs por outro CRI e vamos comprando mais fundo de tijolo. Então a gente fez esse movimento. Hoje eu já estou 40, 60, então eu estou over tijolo, under papel. A nossa ideia é talvez reduzir mais um pouquinho, 35, fazer aquele movimento exatamente o contrário do que foi no passado. Entrando especificamente nos fundos de tijolo, é engraçado. Tudo aquele que eu comentei que os fundos de tijolo eles são pouco... eles não são muito, não são os agentes mais competitivos para comprar os melhores imóveis, a gente acaba refletindo numa visão setorial. Então, quando eu olho para os setores, o que a gente faz até para decidir se um setor eu também vou ficar acima ou abaixo do que ele representa no IFIX, porque meu objetivo é sempre bater o mercado. Né? Eu pego, por exemplo, qual o spread médio que esses fundos estão tradando em cima da B. Então eu sei que historicamente os fundos de CRI, quando você considera o yield dos últimos 12 meses, os fundos de logística, eles ficam 350 em cima da B de 5 anos. Você tem uma correlação grande e um spread histórico considerável. Se eu vejo que ele está, sei lá, um desvio padrão acima disso, eu vou tentar ficar... vou comprar mais esse fundo, porque eu acho que ele vai convergir para a média. Se ele está um desvio padrão abaixo, você vai jogando com isso. Então a gente começa a definir, eu vou ficar um pouco mais logístico, um pouco menos office, mais shopping, a gente começa a definir isso. Só que, quando eu começo a entrar dentro dos setores, você não tem uma infinidade de opções que você consegue montar um portfólio ideal a partir disso. Então, uma coisa que a gente foca muito é o que a gente coloca muito até o fundamento imobiliário por trás. A VBI é uma casa muito de fundamento imobiliário. Se o aluguel no longo prazo vai conseguir ser reajustado acima da inflação, que é o que demonstra que o imóvel tem historicamente baixa vacância, bons inquilinos, com baixo risco de crédito, vai ter sempre bons contratos, e não precificar só aquele yield no curto prazo, não ser muito especulativo.
Então, quando a gente acaba entrando setor a setor, a gente vê que em cada setor você vai ter de 5 a 10 boas opções. Você não tem uma infinidade que você vai montar ali. 5 a 10 você foi mais perto do 5 do que do 10. Uhum. Então, a gente foca muito em flagships. E aí, o que a gente viu, principalmente num momento em que o mercado estava descontado, ali naquele contexto de os fundos de CRI melhores que os fundos de tijolo, os fundos de tijolo caindo muito nos últimos 2, 3 anos, falou, cara, tem uma boa oportunidade para montar as posições em fundos que a gente enxerga de boa qualidade de fundamento. Sim. Então, região da Faria Lima, onde você tem hoje a menor vacância, uma vacância estrutural praticamente zero, hoje é 5,9% aqui, dados mais recentes da Sila, e que é praticamente zero, né? Porque você tem áreas isoladas que estão vagas, ativos AAA, aí você vai falar, puta, eu quero isso. O que eu tenho de opção nisso na bolsa? Muito pouco. E aí, sem querer puxar a sardinha assim, tem o PVBI, que é um fundo da VBI mesmo, que é focado ali na região. Você vai ter o HGPO, e aí você pega o HGPO, por exemplo, é um fundo que melhor performou quando você pega 10 anos, em termos de ele entregou IPCA mais 10, IPCA mais 11 nos últimos 10 anos. Putz, isso é ao ano. Baita performance. Então você tem isso. Aí eu vou para shopping, eu gosto muito do XP Malls, eu acho que é com segurança o melhor fundo que tem em termos de qualidade de portfólio. Logístico, aí você vai ter, e aí com exceção do LVB, que falar no fundo da casa, mas aí você vai ter o Bresco, que é um excelente fundo, HGLG agora, principalmente com a incorporação, a aquisição de todo o portfólio do GTIS, que era um dos fundos que a gente ancorava lá atrás, era um fundo ilíquido, portfólio excelente, Bresco, GTLG, que agora é HGLG, HSI Log, eu acho que ele tem um portfólio muito bem redondo, então tem alguns que você vai conseguindo compor esse portfólio de certa forma. Então a gente foca muito nisso. Eu pessoalmente também gosto do setor de renda urbana, então eu acho que ele é uma boa proteção, principalmente para oscilações que o tijolo acaba tendo. Então você tem alguns setores, por exemplo, TRXF, alguns fundos TRXF, HGRU, que são contratos atípicos longos, com bons inquilinos, baixo risco de crédito, moderado de certa forma, e dão muita segurança na distribuição recorrente do fundo. Então, principalmente se você tem uma alta da inflação, que ninguém mais que tem contrato típico dentro consegue repassar integralmente a inflação, como foi o caso no começo da pandemia, esses caras conseguem. Então, o investidor, pessoa física, gosta muito dessa previsibilidade. Então, a gente acaba alocando bastante nesses fundos. Então, você tem um portfólio sempre ideal, que é o que você imagina, e geralmente a gente começa desenhando ele, aí você vai entrando setor a setor, ele acaba ficando até meio desbalanceado, porque você tem pouco cherry picking para fazer ali dentro de cada setor. Edição aqui com o time da VBI Real Estate, falando sobre fundos imobiliários. E aí até, Ricardo, eu queria fazer uma provocação no sentido assim, quando que você, como gestor, também você toma risco, né? Porque você fala assim, beleza, você pode comprar ali os melhores ativos, mas também sejam talvez os mais bem precificados, né? Que é o famoso high yield, high grade. Como é que funciona essa decisão de tomar risco na gestão, né? Porque talvez, por exemplo, se você pegar os maiores fundos ou os mais líquidos, talvez também tenham os menores prêmios, né? Como é que fica essa decisão e como é que está essa decisão hoje dentro do... Legal. A VBI, acho que tem muito... É legal, conforme você vai vivendo todos esses anos no mercado, você vai vendo muito DNA de cada gestora, né? O da VBI, ele é muito imobiliário. Então a gente pega até, por exemplo, nos nossos fundos de papel, nos fundos de CRI, quando a gente vai estruturar uma operação, você tem gestoras que elas olham primeiro o risco de crédito da contraparte e depois olham o imobiliário como uma garantia. A gente faz o contrário. Então a gente olha o imobiliário por trás, então é quase que um project finance mesmo, ou seja, se aquela operação para de pé, se os fundamentos imobiliários ali por trás param, constitui garantias, por exemplo, que dão muita segurança, no caso dos CRIs mais high yield, aos crisistas, participa da estruturação e etc. E sempre olha e se pergunta assim, olha, se eu tiver que executar uma garantia de um determinado imóvel que eu estou, por exemplo, no interior de São Paulo, que é um galpão logístico que está alocado para o Pão de Açúcar, eu vou estar tranquilo em ser um feliz proprietário desse ativo? Então a gente se pergunta muito isso. E a que preço eu consigo retomar esse imóvel? Dentro disso eu vou ter custas para retomar esse imóvel e com que preço e liquidez eu consigo vendê-lo. Se isso vai cobrir a minha dívida. Porque muitas vezes você tem aquela ilusão do velho no imobiliário, né, que o pessoal fala do loan to value, que ele é simplesmente um laudo de avaliação. O nosso não, a gente compara muito com o mercado. Então, o risco para a gente, seja num fundo de CRI, seja num fundo de tijolo, vem de olhar para aquele ativo subjacente que está ali atrás, seja da garantia, seja do ativo que está gerando renda para o cotista, e ver o quanto aquilo está em consonância com o mercado. Então, por mais que, às vezes, um fundo imobiliário tem um inquilino que está pagando um aluguel muito mais alto e acaba
um yield mais alto em função disso, parecendo muito atrativo, a gente sempre olha e fala, tá, mas se esse cara sair, o que eu faço com esse imóvel no dia seguinte? Pode ser que eu não tenha nem inquilino para ele, porque é um imóvel que só tem uso para esse tipo de cara e fica numa localização muito ruim. Então a gente trata muito assim, o que é aquele imóvel lá no final, no fundo, seja garantia, seja propriedade de fato, e qual a consonância dele com a economia real. A quanto ele está sendo negociado no metro quadrado, naquela região, imóveis similares, a liquidez e a expectativa que a gente tem que aquele imóvel vá se valorizar acima da inflação no futuro. Uhum, muito bom. Eu estava lembrando aqui, acho que não foi o caso de vocês, mas tinha acho que um fundo alocando para um frigorífico. Na verdade, era no galpão frigorificado, né? Então, assim, pô, beleza, pode ser muito bom, você tem até um prêmio. Mas se o cliente vai embora, você está errado, né? Porque também você vai ficar com um negócio que não é. Você não acha um inquilino da noite pro dia, né? É engraçado, né? Os refrigerados, eles têm essa... Muitas vezes tem gente que olha e fala, não, mas olha, o refrigerado da BRF tá lá num aluguel pagando R$40 o metro quadrado, enquanto o não refrigerado tá pagando 22, 23, Exato. Olha que... Mas aí você tem um ponto. A manutenção é relativamente cara. Você tem a necessidade, por exemplo, de depois de 10 anos esse cara sai, você vai ter que repor aquele ativo, né? E todo o equipamento que é responsável pela refrigeração. Se você não conseguir, você vai ter que desmobilizar aquilo, tirar e reformar seu galpão e provavelmente você vai alugar ele por um preço de mercado mais baixo. Então a tua precificação para entrar tem que considerar o risco de muito em breve você estar recebendo 20 pelo aluguel, não 40, 35, enfim, de fato, não é um atributo necessariamente positivo. No imobiliário, é muito positivo sempre a versatilidade. Seja de um escritório, seja de um galpão logístico, é o quanto aquilo, olha, se vocês saírem desse escritório aqui hoje, o quão rápido eu consigo botar alguém nas mesmas condições ou até melhor. É o que dá o upside para alguém entrar nessa precificação. Muito bom. Boa pergunta. Não, até falando da BRF, eu ia falar de pintos de um dia, mas eu não vou falar. Ou de ovos. Você sabe quanto eles abatem de aves por dia? Chuta aí. Não. Onde que o Carter quer chegar? Chuta aí, meu. Quantos caras abatem de frango por dia? Nem imagino. Quem é a BRF? BRF. Nem imagino. Cara, é 10 milhões por dia. Por dia. É bizarro. Mas enfim, só pra dar uma quebrada aqui. Onde que ele tá querendo... podcast, né? Onde ele tá querendo chegar? Curiosidade do dia. Lá na TV não vai fazer assim, né? Mas vamos lá. E aí, tem outra questão em relação ao FOF, né? Tinha outro FOF na indústria, que eu me lembro o nome, que tinha era de um tamanho parecido com o de vocês e tinha essa... Não, acho que era um pouco menor, uns 30, 40 milhões. Acho que era da Galápagos. Tá? Acho que depois ele agora virou GCRI, né? Tá? E ele tinha essa perspectiva de, vamos fazer uns trades aqui, vamos ser pequeno para conseguir rodar. Né? Sim. E eu não sei o quanto você consegue fazer isso, ou o quanto dá para fazer isso, e também... E aí vou me dar duas perguntas. Olhando também o valor patrimonial de vocês, né? Que vocês tentaram a história, saiu na pandemia, desconto de 40%, depois subiu, mas finalmente vocês estão aí acima do valor patrimonial e possivelmente é um momento legal para começar a pensar em novas emissões. Vocês pensam em crescer e crescer até quanto? Legal. Esse é um ponto que pra gente, acho que a gente pensou muito na hora de montar esse produto. E também a gente faz questão de passar pro investidor, pro cotista ali, de uma forma muito clara o que a gente entende que é o papel dele, né? Então ele não é simplesmente uma terceirização de carteira, assim, olha, tá aqui, gera minha carteira de imobiliário. A gente entende que ele deve ser uma gestão de carteira eficiente, de fundos que a pessoa física poderia comprar no mercado, mas a gente quer que ele seja também, por exemplo, um veículo de acesso a produtos que a pessoa física não tem acesso diretamente. Então, principalmente no momento que o mercado era mais interessante para ativos mais ilíquidos, como foi no caso da pandemia, né, quando o mercado está caindo, a gente fez bastante isso, porque a gente origina muitas dessas transações dentro da VBI, seja um CRI, seja a compra diretamente de um imóvel, algum fundo exclusivo para algum fundo que seja direcionado para investidor institucional, né, para investidor profissional. Então, a gente quer dar esse tipo de acesso. Além disso, a gente tem uma estratégia que é o que a gente imagina que dá para fazer de acordo com o tamanho do fundo. Então, a gente falou, olha, naquele momento que a gente fez o IPO, em fevereiro de 2020, a gente entendia que o melhor tamanho para o fundo eram 140 milhões de reais, foi o que a gente captou na época. Ele era o mais eficiente para alocar, para montar uma carteira, montar um track record legal para depois crescer. O mercado cresceu, ele está mais líquido hoje, e a gente entende que quando você é pequeno, fundos aí mais próximos dos 100 milhões de reais, você é mais eficiente para fazer trades pequenos, às vezes oportunidades que surgem, que às vezes um grande fundo, que eu acho que é um dos benchmarks do mercado, por exemplo, um HFOF da Red, já na casa de bi, para ele, às vezes é uma transação tão pequena que ele vê a oportunidade, mas se ele vai fazer, ele
não tem impacto no resultado, porque aquilo é muito pequeno para ele. Então a gente consegue fazer, é bem ágil, você consegue fazer umas movimentações interessantes. Por outro lado, um fundo já mais acima dos 500 milhões, 600, 700, que é onde a gente eventualmente espera chegar, você consegue fazer movimentos, por exemplo, de ativismo. Então você vê um determinado fundo muito descontado, que tem um único imóvel, aqueles fundos de gestão passiva, etc., monoativo, você vai comprando cota, chama uma assembleia, vende esse ativo, porque você pegar o preço do metro quadrado que você está pagando na bolsa, sei lá, R$ 1.500 o metro quadrado no logístico, e você vê que ali na região está tradando a 3 mil, porque ele está com yield baixo, mas assim, você vê a oportunidade para extravar valor. Com um fundo grande, você consegue comprar uma participação relevante, chamar uma assembleia, liquidar esse fundo. Você consegue também colocar projetos de desenvolvimento imobiliário lá dentro. Então, é algo que a gente fez muito pontualmente no fundo e eu gostaria de fazer mais porque tem bastante alfa. Ele tem projetos de TIR, não são projetos de yield ali no D0. O que isso significa? Eu, por exemplo, vou entrar como um co-incorporador, como investidor numa incorporação imobiliária aqui no Itaim. Então, a gente entra junto com uma incorporadora, etc. O que é uma característica típica desses projetos? É o que a gente chama de curva J, né? O J-curve. Ele vai consumindo caixa do investidor, ele não dá nenhum retorno de financeiro no curto prazo, né? Ele vai consumindo e aí no final ele começa a ficar pronto, ele vende as unidades e dá um baita retorno, às vezes 25%, 30%, 35% ao ano, dependendo do projeto. Quando eu tenho um fundo pequeno, se eu faço isso, ele vai ficar me consumindo caixa durante um ano e meio, não vai trazer resultado para o cotista no curto prazo. E aí no momento em que ele for trazer um grande retorno, talvez eu tenha feito um follow-on e cresci 2, 3 vezes e diluí esse retorno. Então, assim, ele não vai trazer retorno em nenhum dos momentos. Quando você é grande, como o crescimento proporcional é cada vez menor, esse retorno vem e ele é significativo para o cotista. Então, são estratégias que a gente coloca, e a gente tem até uma página no nosso inicial, uma das iniciais do nosso relatório mensal, na qual a gente mostra, olha, de 0 até os meus 300 milhões, eu vou ter uma estratégia mais dessa que a que a gente tem hoje. De 300 a 600, tanto. Acima de 600, eu vou ser mais ativista, mais consolidador, etc. Então, são essas as estratégias que a gente tem. Em termos de expansão, a gente entende que nos últimos anos, principalmente com isso que a gente estava falando, né, dos FOFs terem um beta acima de 1, etc., o mercado caindo, você fica abaixo de 1. Agora, com o mercado subindo, você tende a subir mais rápido que o mercado. Hoje a gente já está na patrimonial. Na média, os FOFs estão entre 5% e 10% ainda descontados. A nossa ideia é crescer, mas crescer de uma forma saudável. Eu não tenho pressa para fazer uma emissão. A gente passou os últimos anos com um tamanho legal e performando bem. A nossa prioridade é essa. Se começar a ter um spread em cima do valor patrimonial e uma condição de mercado na qual eu veja que é interessante ter dinheiro novo para fazer investimentos, que eu vou melhorar o retorno para o cotista, também não adianta você captar e não ter onde alocar, aí a gente vai fazer eventualmente uma nova emissão para fazer isso. Outra coisa, movimento que a gente tem feito, e a gente tem deixado público nos relatórios, por exemplo, a gente fez aquisição de uma cisão da Blue Macol no começo do ano, em abril. Então, com isso veio um FOF de 200 milhões para a VBI, está sob nossa gestão também. É consolidar esses fundos. O que a gente tem indicado é que a gente já iniciou estudos, desde o mês, mais ou menos 2 meses, para deixar o portfólio mais homogêneo possível, ou seja, deixar o do BLMR, né, que é o antigo Blue Macau FOF, hoje VBI Renda Mais, que também é um fundo de fundos, mais homogêneo possível com o da RVBI, para fazer incorporação. Os termos dessa troca, via de regra, são na patrimonial, porque são todos os ativos lá são marcados a mercado diariamente, né, no valor da bolsa. Então, para a gente não faria sentido fazer em outros termos. E, eventualmente, outros fundos que faça sentido para a gente incorporar também. Então, essa é a estratégia que a gente tem de crescimento. Isso não onera o cotista. E aí traz liquidez, diversificação, etc. Acho que pode ser um vetor de crescimento meio que paralelo a novas emissões também. Ótimo. Excelente. Tem alguma... Ricardo, quando a gente olha muito para as empresas listadas de real estate, para equity, a gente vê muito regionalização, né? Então, tem aquela empresa que só atua no município de São Paulo, ali na região metropolitana. E ele fala, não dou um passo para fora porque eu não entendo, não adianta. Então, tem aquela empresa ali do Nordeste, vai Recife, Fortaleza, enfim, Máximo, Salvador. Como é que fica para você como gestor? Você faz isso também, principalmente no lado de tijolo, né? No sentido de, quando você fala, começa a entrar no ativismo, você precisa ir lá visitar o ativo, conhecer. Não, eu faço onde eu conheço, a minha região é essa aqui. Como é que fica na gestão, nessa parte de decisão geográfica? Né? Não, legal. Nesse aspecto, eu considero que eu bebo muito da experiência da VBI.
Então, como eu mencionei, a VBI nasceu ali fazendo muito desenvolvimento imobiliário. E uma das lições aprendidas que a gente entendeu ao longo desses quase hoje 18 anos é que o mercado imobiliário é muito dinâmico e é muito específico em cada localização. Sim. Então, por exemplo, a gente fez muito desenvolvimento residencial. A gente fez em mais de 20 estados. Quase todos eles e os projetos de mais sucesso foram com parceiros locais. Então, por exemplo, a gente foi fazer uma incorporação em Natal. A gente não entende o mercado, por mais que você entenda o mercado imobiliário, etc., o incorporador de Natal, ele é o melhor para entender que produto funciona lá, a localização. Sim. Às vezes ele fala, cara, às vezes esse bairro é bom, mas essa esquina você tem que fazer com a face para cá. Exato. E aqui não funciona 3/4. Esse 3/4 está na moda no bairro de alto padrão em São Paulo, aqui tem que ser o 2 com 2 suítes. Muita especificidade, aprovação, etc. Então a gente foi fazendo parceiros no Brasil inteiro, nesses 20 estados, que a gente consegue, por exemplo, tanto ter um track record de tudo que aconteceu nessa região, quanto, e esses projetos eles foram se carregando ao longo do tempo, né? Quanto, se a gente precisar, acessar esses parceiros que foram nossos sócios ou ainda são em projetos, quando necessário. Então, por exemplo, no caso do LVBI, a gente tem um imóvel na Grande Salvador, que é um mercado excelente para logística, é como se fosse o principal mercado logístico do Nordeste, que fica em Aratu, que é a Grande Salvador. Ali você tem um sócio local, a gente não tem 100% do galpão. E é o cara que desenvolveu e é o cara que entende esse mercado. Então, por exemplo, além da expertise que a gente ganhou ali do nosso time de logística, que está toda hora ali tratando com esse sócio, esse parceiro local, se eu precisar, por exemplo, olha, estou investindo num fundo que tem Pão de Açúcar na cidade de Salvador. Eu vou ligar para esse cara e falar, olha, você conhece esse ativo? Qual que é a dinâmica do bairro? Ele vai falar, olha, ali não, é um bairro que está se expandindo muito. E aí você vai, dependendo do grau de exposição que você vai ter, você vai localmente lá conhecer o bairro. Então, a gente bebe muito das experiências passadas da gestora. Acho que isso é muito valioso em qualquer gestora de fundo imobiliário. Ricardo, acho que você chegou a falar já de algumas posições, né, que vocês têm, acho que em outra pergunta que eu fiz, mas eu queria só entender alguns racionais aqui, tá? De algumas posições que você tem, acho que enfim, acho que quando você entrou, enfim, como é que está performando, enfim, o fundo da Mauá, o High Yield, que é a maior posição, né? Sim. Acho que PVBI, beleza, você já falou, XPML, que são aquelas 5. O GTLG, eu queria que você dê uma passadinha, tá? No portfólio todo. Não, portfólio todo não. E um que chamou a atenção, mas provavelmente você não deve ter comprado ali numa fria, tá? Que tem outro gestor que eu nunca entendi que carregou a posição do Banco do Brasil, do BBPO. Não, é legal. É legal falar que ele até a gente está organizando um movimento ali junto com a Red, então para destravar valor no fundo. Tá, então tá junto com a Red, então. Estamos junto com a Red. Porque a Red, já carrega... A gente entrou, e aí, enfim, depois... Quer começar por ele? Começa Vamos por lá. ele, então, já. Qual que é a tese ali do BBPO? A gente montou o fundo, saiu com o fundo em fevereiro de 2020. Contextualizando, voltando lá para trás, o mercado, a gente captou em fevereiro 20, o mercado deu o high histórico em 2 de janeiro de 2020. Que era aquele rally que teve em Q4, que puta, era loucura, assim. Fundo tradando com 30% de... Num mês, né? Não, e tinha assim, fundo com 30% de ágio, era uma coisa louca, assim. E a gente viu que ali o mercado ainda estava caro. Só que o CDI já estava baixo, então a gente falou, cara, captei, eu não posso ficar com esse dinheiro queimando no caixa, rodando a CDI. Vamos fazer o seguinte, a gente pegou os maiores fundos líquidos, ali foi um call bem macro mesmo. A gente pegou os fundos de maior liquidez. Todo mundo que tinha beta abaixo de 0,9, 0,95 foi montando um portfólio para que reproduzisse o IFIX de certa forma e que eu protegesse meu capital quando o mercado já estava se ajustando. Tecnicamente foi muito bem sucedido aquilo. Até veio a pandemia, aquilo rasgou para baixo. Naquele momento a gente também estava segurando bastante caixa, estava fazendo essa estratégia de forma muito parcimoniosa. Tanto é que vem a pandemia em março e o mercado colapsa, a gente estava com 55% do fundo em caixa. E a gente vem no mercado colapsar e a gente segurando. E aí a gente começou a comprar bastante. O que aconteceu? Todos aqueles fundos que eram meio que play safe do começo ali do fundo, eles recuperaram naquela primeira recuperação da pandemia. Vieram recuperando, óbvio, não do seu preço lá de trás, mas todos vieram recuperando devagar, a gente foi girando o portfólio, combinado com tudo que a gente comprou barato, com aqueles 60%, ia tudo bem. BBPO especificamente, a gente entendia que estruturalmente a agência não é o melhor setor para exposição, mas que o risco Banco do Brasil e ainda estava distante do vencimento dos contratos era super salutar naquele momento, defensivo, etc. O mercado foi recuperando, veio aquela notícia, se não me engano,
A primeira saiu no Estadão, mas depois saiu no Valor, etc. Que era um anúncio do governo de que, assim, meio que top-down, do governo para o Banco do Brasil, que olha, não, vamos devolver a agência enfim, para fazer resultado no banco, etc. E assim, Banco do Brasil anuncia, ou o presidente na época comentou, vai devolver 1.000 agências até tanto. E aí alguém procurou a agência do Banco do Brasil no Estadão. Posso estar sendo injusto com o Estadão, tenho quase certeza que foi o Estadão, mas enfim, todo mundo reproduziu essa notícia também. Procurou essa notícia e pegou a agência do Banco do Brasil, botou uma foto que era um edifício sede do Banco do Brasil em Brasília, que é o segundo edifício sede, tem o Green Tower que está no Green Tower, e tem esse que está no BBPO, que é 25% do fundo. Cara, a pandemia, as coisas já não estavam fáceis para os fundos imobiliários, tá? Todo mundo sabia se ia chegar vivo no mês seguinte. Olhou aquilo e falou, pronto, o BBPO agora explodiu, os contratos que vão acabar ali daqui a 4 anos, na época, vão ser todos liquidados, esse fundo vai valer zero. Não fui eu que fiz isso. Não, a pessoa física saiu rasgando o papel. Na época a gente tinha lá, sei lá, 3% do fundo nisso, 2,5%. A gente aumentou a posição porque o mercado rasgou. E a gente aumentou para hoje, a gente deve ter entre 4%, mais ou menos, até porque também os outros fundos se valorizaram menos do que ele valorizou. Né? Então a gente acabou comprando a posição, aumentou um pouco a exposição, hoje tem esses 3% a 4%. Então essa posição é de... Ela começou em meados de 2020. E aí quando o fundo colapsou, quando o fundo teve essa queda mais acentuada em junho, mais ou menos, 2020, a gente aumentou em 30%, 40% para aproveitar essa queda dele quando ele foi para próximo de R$100. Mas a história da Red é um pouco anterior, né? Acho que sim, até pelo tamanho da posição. Enfim, aí a gente montou a posição. Estruturalmente, se você me perguntar, não acho que é um setor de maior exposição. Mas você tem um case, por exemplo, de sucesso num turnaround do fundo, que é o RBVA da Rio Bravo. Santander, né? Ele tem ainda 60%, 65% do fundo em agências, mas ele está vendendo uma por uma, fazendo um bom ganho de capital individualmente, porque é quase que unidades, assim, casas que ele está vendendo, e comprando o renda urbana. Está comprando o Smart Fit, Renner, enfim, Centauro, está montando um portfóliozinho legal. É um trabalho longo, mas a gente vê que é possível de fazer e está fazendo muito bem. Então, não é uma tese central do nosso portfólio, mas é lateral. E o que está rolando no BBPO? A gente, e aí uma iniciativa até dos maiores cotistas institucionais ali, que tem hoje pouco mais de 20% do fundo, houve um estudo no sentido de ver o que é o regulamento e como a gente pode ajudar os gestores a destravar valor lá dentro. Né? Então, tem alguns pontos que a gente quer permitir no regulamento, que é poder vender imóvel, porque ele era um fundo de gestão passiva raiz mesmo, lá do Vintage 2010, vai. Não pode vender imóvel, não pode alugar para outro que não seja do Banco do Brasil, não pode... Enfim, a gente quer modernizar o regulamento para o gestor hoje ter mais possibilidade de vender aqueles ativos que ele tem lá dentro, comprar ativos que estejam locados para outros inquilinos, poder locar o que está lá dentro, se eventualmente o Banco do Brasil romper o contrato para outros inquilinos e, enfim, destravar valor. Acho que essa iniciativa... Por isso que teve até aquela carta e pedindo a Assembleia, que deve ser realizada agora no dia 31. Então, é para modernizar o regulamento e destravar valor, mantendo ali no Votorantim, enfim, que o time, dando poderes ao time para fazer um trabalho bacana no fundo. Bacana, tá explicado. Com antecipação até o vencimento dos contratos, que a maioria é de 2026, 2027. Né? 27, teve uma renegociação. Teve uma extensão. Um show de horror. Mas teve uma extensão, pelo menos que agora estamos agora com 3, 4 anos para trabalhar ali. Foi um problemaço ali. E depois, esse do RBBI, como chama? RBVA, que ele falou também, teve toda uma questão do questionamento do contrato atípico. Foi todo um bafafá na época também. Sim. Mas ele tem feito esse case interessante. Eles têm ali fazendo um trabalho longo para se fazer. Também... Então, a participação relevante para... eventualmente para destravar valor mesmo. A gente vê que ele está abaixo do que poderia estar performando. Tem mais algum ponto? Muito bom, Ricardo. A gente acho que vai ter que marcar outras vezes, outros encontros aqui, que a aula aqui, né? E as perguntas Eu falo muito. E o Carta, de vez de estudar o fundo, né? Ele fala, não, faça uma consultoria, vamos, né, fundo por fundo aqui. Vamos começar com podemos falar dos outros. Né? O que a gente vai falar aqui? Não, vou falar da sua carteira. Mas muito bom. E aí no próximo encontro, com certeza não vai ser a mesma carteira. Não, já vai ter uma carteira atualizada. Não, já vai estar com o fundo bem maior. Incorporando um monte aí, cara. Ricardo, só ia pedir para você deixar os contatos, né? Principalmente... site, redes sociais e também as newsletters, onde encontrar os documentos, né?
onde que você recomenda seguir aí para estar sempre atualizado, porque acho que fundo imobiliário todo mundo conhece bem. E se você tiver outras redes sociais no sentido de conteúdo, vídeos, newsletters e cartas para sempre estar atualizado. Não, bacana. Bom, a VBI tem o site dela mesmo, vbirealestate.com. Acho que hoje as pessoas acessam cada vez menos o site mesmo. Então, mas ele, enfim, tá lá bem completo. Então, no próprio site da VBI se acessa todos os fundos. E cada fundo tem um site dedicado. No caso nosso é o rvbi11.com.br, então é sempre o ticker.com.br. E ela tem planilha de fundamentos, a gente põe a cota diária do fundo, porque para FOF acho que é bacana. A gente também tem uma iniciativa já há alguns anos que o nosso RI preparou, que é além dos relatórios mensais, a gente faz um vídeo para o mercado, no qual cada gestor resume um pouco o que aconteceu no seu fundo no mês. Eu assisti. Não precisa nem ler, e dá um contexto de mercado. Foi bom pra caramba. Isso tá sempre no YouTube também como vídeo, mas também a gente coloca nas principais plataformas de streaming. Estamos no Instagram, só procurar para o VBI Real Estate, vai encontrar Spotify, Deezer, Instagram, vai encontrar tudo da VBI lá. Obrigado aí, Ricardo. Os fundos imobiliários estão... eles começaram a ficar friendly, né? Assim, porque antigamente, não tinha toda essa bafafá, não tinha conversa. E aí agora tem vários gestores. Nada. Você vê até a evolução da VBI lá. Eles foram lá 2020, 2021, aí foi... Agora tá bem. Mas eu acho que é grande parte também responsabilidade de vocês, assim, do lado da gestão. Vocês melhoraram, assim, evoluíram muito a comunicação, a transparência. Acho que é fundamental, né? Um mercado que ainda é 70% pessoa física, tem muita dúvida. Acho que quanto mais transparente a gente for, isso se reflete muito no prêmio que o mercado atribui ao teu fundo, sabe? Então a transparência pesa bastante nesse mercado. Muito bom. É isso. Excelente. Obrigado aí mais uma vez, Ricardo. Muito obrigado, Carlos. Obrigado a todos os times da VBI. Eu que agradeço. A todos. Esse nosso foi o Fundo de Baú de hoje. E a gente vai prometer, o Carlos prometeu aqui, seguir. Essa foi a primeira edição de Fundo Imobiliário, que é o Fundo do Baú, por mês pelo menos, né? E a gente se vê aqui na semana que vem. Até mais. Tchau.